Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí nesse momento também, para a gente avançar no nosso estudo do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, os versículos a partir do 14. A partir do verso 14. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Quem achou diz amém. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de te vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem então tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra realizada neste momento. Te peço, Senhor, que a Tua palavra traga luz, traga revelação aos nossos corações, para que possamos entender a Tua vontade para nós hoje. Por Jesus Cristo, amém e amém. Meus irmãos, nesse capítulo, de Apocalipse, no capítulo 3, nós estamos então concluindo as cartas que João escreveu às 7 igrejas espalhadas na Ásia. Nós tivemos aí um grande percurso, caminhamos bastante, e hoje nós vamos concluir a última carta à igreja, que é a igreja de Laodiceia. Na semana que vem nós estaremos vendo o capítulo 4, que é a visão do trono de Deus. E aí propriamente nós vamos entender todos os simbolismos. Agora a partir da quarta-feira que vem, vamos trabalhar muito simbolismo. O que é simbolismo? É o que Cristo se utiliza de uma figura de linguagem para falar com o seu povo, não é? E aí a gente vai ver muitas coisas interessantes. Mas hoje tem uma igreja que, na verdade, é a igreja que mais recebe repreensão do Senhor. É a igreja que mais tem pontos a serem trabalhados na igreja, para que Deus possa salvar essa igreja, né? E aí, como eu sempre digo, é interessante que a gente conheça o contexto da igreja, conheça um pouco da história da cidade pela qual a igreja está localizada. A gente viu todas as outras igrejas, Éfeso, a igreja de Esmirna, Sardes, todas as igrejas nós vimos o contexto histórico. Olha, tem até apresenta aí, por favor. Jean.
Então, a igreja de Laodiceia, não é Laodiceia aqui, nossa irmã Laodiceia não, tá? Porque já estão dizendo que não é a irmã Laodiceia não, é a cidade de Laodiceia que está aqui, ó, bem na parte inferior, né? Então, a gente tem Pérgamo lá em cima, Tiatira, Sardes, Filadélfia, pro lado esquerdo, Esmirna, Éfeso, e Laodiceia, que é a última igreja. Aí lá no cantinho, dentro ali no mar, tem a ilha de Patmos, tem um pontinho ali, ó. Então, da onde João estava, ali no cantinho, ele escreveu essas cartas aí para todas as igrejas. Então, a igreja de Laodiceia, diferente das outras, tinha igrejas ricas, tinha cidades ricas. Mas a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era a cidade mais rica dentre as outras. Ela tinha vários meios de comércio. A cidade de Laodiceia era uma cidade que detinha a maior parte dos bancos da época. Então, as pessoas que tinham poder aquisitivo deixavam seus dinheiros guardados na cidade de Laodiceia. Além disso, a cidade de Laodiceia, ela detinha o maior comércio têxtil da região, né? Por exemplo, se a gente estiver aqui em Pernambuco, quando a gente quer comprar jeans, a gente vai para onde? Toritama, né? Quando a gente quer comprar roupa barata, a gente vai para onde? Caruaru, Santa Cruz, né, do Capibaribe. Então, esses polos são chamados polos têxteis, né? Roupa. Então, a cidade de Laodiceia tinha esse contexto também. Ela detinha o melhor algodão da época. Eles tinham o melhor tecido da época e exportava para todo mundo. Então, a lã, não é, o algodão daquela cidade era o algodão, a lã mais pura, vamos dizer assim, mais rara de todas as cidades, estava ali na cidade de Laodiceia. Além disso, a cidade de Laodiceia era uma cidade que detinha um grande nível de medicina na região. A cidade de Laodiceia, ela tinha, vamos dizer assim, muitos médicos, muitos hospitais, mas o foco da cidade de Laodiceia era o médico de visão, né? Como é o nome? Oftalmologista, né? Então eles tinham muito isso lá na cidade, a ponto deles desenvolverem um unguento que hoje nós conhecemos como, o que é que bota nos olhos? Colírio, né? Então a cidade de Laodiceia, ela tinha essa grande conhecimento medicinal a ponto de produzir ungüentos, produzir colírios. Então era vendido aquilo ali, as pessoas iam lá com problema de vista e tinham as suas visões ali quase que 100% restabelecida. Então a cidade era muito rica, o dinheiro, o comércio era muito forte. Os irmãos que faziam parte da igreja eram irmãos milionários. Tassiana, né? Então, os irmãos da igreja de Laodiceia eram irmãos milionários, grandes empresários, não é, que tinham o poder ali e faziam parte da igreja. Então, a igreja não passava por problemas financeiros. Veja que na carta que João escreve, Jesus não vai repreender a igreja porque ela talvez está dando ouvido a uma doutrina diferente. Não, não é isso. Ela não está sendo questionada porque esqueceu o primeiro amor. Não. Ela está sendo questionada porque ela nem é quente e nem é fria, mas ela é morna. Então, o único problema da igreja de Laodiceia é a condição que a igreja estava, que era uma condição de estar morna. E aí a gente vai entender por que Cristo vai dizer isso. Tem uma coisa interessante aqui nesse mapa. Se você olhar o mapa aqui, né? Para o lado de cá, né? Que não está aparecendo no mapa, mas para o lado mais de cá, existia também, a gente vai ver isso na geografia da cidade,
a gente vai ver que os colossenses ali, né, os irmãos da igreja de Colosso, tinham lá nos Colossenses muitas fontes de águas frias que vinham descendo ali das montanhas das geleiras. Então, aquelas fontes eram fontes termais geladas e muito boas para a medicina, porque a gente vai ver que a gente tem muito tratamento hoje com água gelada, né, com gelo. Por exemplo, quando você está com problema de artrose, né? Quando você está também com problema, quando você não come cálcio, não toma cálcio, come banana, dá o quê? Cãibra, né? Então, para evitar a cãibra, qual é o tratamento que você usa também? Gelo, né? Aqueles grandes atletas ficam dentro da água gelada ali, com bastante gelo. Então, a água gelada ajuda no tratamento medicinal também. Já numa cidade, eu até anotei o nome da cidade aqui, a cidade de Hierápolis. Ela era o contrário, aquela cidade ela tinha fontes termais de águas quentes, né, de águas vindas de vulcões ali, né? Ali as águas, talvez você já viu na televisão, na internet, aquelas fontes, né, no chão ali que chega borbulha. Então, aquela cidade ali, ela era uma cidade conhecida por ter águas quentes. E aí, Laodiceia fica entre essas cidades. Então, ora desce água quente, ora desce água gelada. E aí, quando chega na cidade, a água fica o quê? Morna. Então, Cristo se utiliza desse artifício de saber que a água que estava ali era uma água morna, para dizer àquela cidade, àquela igreja que estava ali, Laodiceia, da mesma forma que com o encontro das águas fica morna, você é uma igreja que está morna. Há historiadores que dizem também que naquela cidade existiam fontes de águas impróprias para beber. Sabe quando você bebe água contaminada? Quando você bebe uma água contaminada, o que acontece? Doença, dor de barriga, né? Aí você tem uma infecção, você começa o quê? A vomitar. Tanto por cima, quanto por baixo, né? E aí se acaba, né? Mas a ideia é que quando as pessoas bebiam aquela água imprópria para o consumo, elas se sentiam mal e vomitavam. Então, Cristo está dizendo, olha, vocês estão numa condição tão difícil, tão ruim, que eu estou vomitando você. Da mesma forma que as pessoas bebem a água e vomitam, eu vou vomitar vocês se vocês não saírem da condição que vocês estão. Tranquilo? Agora volto para o texto, para a gente ir versículo por versículo. Apocalipse 3, a partir do verso 14. E aí ele diz, ao anjo da igreja, né, em Laodiceia, escreve, essas coisas diz o Amém. O que é o Amém? Quem pode dizer, quem pode chutar aí o que é o Amém? Assim seja, né? Mas, por exemplo, quando a gente diz o assim seja, é porque é no final, é confirmando. Aquele que está confirmando, aquele que está terminando, né, aquilo que você, vamos dizer assim, eu estou numa oração, eu termino com um amém, eu estou concluindo. Então, Cristo está dizendo aqui que Ele é o que efetiva todas as coisas. Ele é aquele que diz que se Ele quiser fazer, Ele faz. Ele é o amém. Ele é o assim seja. É Ele que determina tudo. Ao mesmo tempo, Ele diz que além dele ser o amém, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja, Cristo estava com Deus lá na criação. Então, Ele é a testemunha fiel de que Deus é Senhor de todas as coisas. Cristo, Ele é a testemunha fiel de que tudo foi feito pelas mãos de Deus. Tudo está na mão de Deus, no controle de Deus. Nada foge da mão do Senhor. E Ele, por ser essa testemunha fiel de estar lá na criação, Ele pode atestar, olha, eu sou a testemunha fiel
de que tudo que eu estou dizendo a você, você precisa acreditar. Você precisa dar crédito, você precisa fazer o que eu estou dizendo para você. Porque eu estive na criação de Deus. Por isso que Deus lá no início vai dizer, façamos, no plural, né? Deus estava ali com Jesus, o Espírito Santo dele, fazendo a criação. E no verso 15 ele vai dizer, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és... Quem dera fosses frio ou quente. Veja que coisa interessante, né? Tem muita gente que pega esse texto para dizer o seguinte, olha, você é um crente que não pode ficar em cima do muro, né? A ideia de que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Eu não entendo muito por aí. Mesmo que se encaixe, realmente se encaixa, a ideia de que você não pode ficar numa condição de mesmice, mas na realidade aqui, o que Cristo estava dizendo para a igreja de Laodiceia era que aquela igreja, que era uma igreja rica, que era uma igreja que tinha muito dinheiro, que era uma igreja que detinha o poder, era uma igreja também ecumênica. Para quem não sabe, o ecumenismo é aquela linha de pensamento que nós temos que se dar bem, né, se relacionar bem com todas as outras religiões. É muito pastor que acredita nisso. Por exemplo, Kleber Lucas, ele é ecumênico. Por quê? Porque ele tranquilamente visita um centro de candomblé. Ivete Sangalo, nessa turma aí, vai em todos, né? Ah, não tem problema nenhum, eu vou na missa, vou lá me juntar com o padre para a gente fazer uma atividade no Alto Zé do Pinho. Isso é ecumenismo, né? Agora tem uma linha muito tênue em ser ecumênico, né? Mas a igreja de Laodiceia, o que acontecia? Chegava a gente dentro da igreja, porque tinha dinheiro, e dizia assim, ó, eu acredito que Zeus é um deus grego e a gente tem que se dar bem. Ele dizia, tudo bem, não tem problema nenhum, você pode estar aqui, olha, a gente vai adorar Jesus, a gente vai cultuar Jesus, mas não tem problema não, a sua religião aqui a gente aceita também. O importante é que todos os caminhos levam a Deus. Você já viu alguém dizer isso? Todos os caminhos levam a Deus. Você teme a Deus? Você é uma pessoa que teme a Deus? Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa que não bate em ninguém, que ajuda uma velhinha a atravessar uma rua? Se você fizer isso, você no final vai para o céu, né? Então, a igreja de Laodiceia estava realmente nesse contexto. Ela, por ser uma igreja que estava muito no comércio, era uma igreja que se dava de bem com todo mundo. Ela não queria se envolver, ela não queria ter seu nome, ela queria ter a política da boa vizinhança. E a gente sabe que no reino de Deus não se compactua com o pecado. Não há como se compactuar com o pecado. As pessoas chegam na igreja, elas estão, vamos dizer assim, pecadoras, como nós somos também, mas o evangelho é transformação de vida. O evangelho, quando alcança um indivíduo, aquele indivíduo é transformado nas suas áreas de vida. Não tem como a pessoa vir para a igreja, aceitar Jesus e continuar nas mesmas práticas. Só que a igreja de Laodiceia não tinha esse problema. As pessoas vinham para a igreja, adoravam, cultuavam e estava tudo bem. Você ia para o final de semana, ia para o barzinho, trazendo para um contexto bem chulo para você entender. Eles estavam na morosidade. Eles estavam ali na maré baixa, ali na maré tranquila. Eles não queriam se comprometer. Vocês estão entendendo? A igreja de Laodiceia não é que os irmãos estavam em cima do muro. Se queria Jesus ou se não, ou queria o inimigo. Não é isso. O contexto da igreja de Laodiceia é que era uma igreja que não queria ter problema com ninguém. Era uma igreja que está tudo bom, está tudo certo. O pessoal está pecando. Não, deixa ele pecar. É melhor ele aqui pecando aqui do que ele no mundo. Não, o cara está... Rapaz, esquenta não.
Não, mas esquenta não, rapaz, fica tranquilo. Vamos levar numa boa. Vamos empurrando com a barriga. Acontece isso ou não? Não? Então, a ideia, quando Cristo vai trazer esse adjetivo para a igreja de que ela é morna, é porque ela não se posicionava. Porque muitas vezes, se você se posicionar, vai doer no seu bolso. Lembra das igrejas que Cristo falou lá atrás, e dizia assim, olha, você pensa que é pobre, mas na verdade você é rica. Você é rica. Por quê? Porque aquela igreja, ela se posicionava e dizia, eu sou de Cristo. E por ela se posicionar que é de Cristo, as pessoas não queriam fazer comércio com ela. As pessoas escanteavam, as pessoas boicotavam, não compravam as comidas, não compravam os jarros, enfim, as coisas que eram vendidas pela igreja. Não compravam. Então, ou eu me dou bem e eu enriqueço, ou eu me posiciono e eu perco dinheiro. E a igreja de Laodiceia era uma igreja extremamente rica. Ela não queria perder o dinheiro. Ela não queria deixar a sua condição, a sua vida, não é, de se dar bem com todo mundo em favor de Cristo. Ela não queria tomar essa posição. E aí o verso 16 vai dizer: assim porque você és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha. E aí é o contexto que eu falei, né? A ideia de que Cristo pega o que estava acontecendo na época para utilizar-se com a sua igreja. Meus irmãos, veja só, para a gente contextualizar aqui. A igreja do Senhor, ela precisa se posicionar. Tem gente que diz assim, pastor, a igreja não pode se envolver em política. Bem, vamos pegar um exemplo aqui bem delicado, bem sensível. Diz assim, pastor, a igreja não deve se misturar com política. E eu concordo plenamente em número, gênero e grau. A nossa declaração de fé batista de separação entre igreja e Estado. A igreja tem o seu papel na sociedade e o Estado tem o seu papel na sociedade. Mas perceba, a igreja não pode ficar omissa diante dos desmandos. Se o Estado falha com a sociedade, cabe à igreja se posicionar. Porque, veja, se o Estado diz, nós reconhecemos o casamento homoafetivo. O Estado diz isso. Aí a igreja vai dizer, não, fica tranquilo, o Estado está dizendo, não vamos bater de frente, não, porque senão a gente vai ser perseguido, é melhor a gente ficar aqui caladinho. Não, rapaz, não toca nesse assunto, não, esquece, vamos ficar na da gente, porque se a gente não mexer com ninguém, ninguém mexe com a gente. Está certo isso? Não. Ainda que o Estado declare que reconhece o casamento homoafetivo, cabe à igreja dizer o seguinte, diante da minha fé e diante do que eu acredito, o homem foi feito para uma mulher e a mulher para um homem. Ainda que o Estado diga que é reconhecido, nós não reconhecemos. Isso é se posicionar. Eu estou me misturando com a política? Eu estou me posicionando. Agora, o problema é que, por eu me posicionar, logo eu vou perder seguidores. Se você chegar na sua rede social e você disser, fazer uma live lá, dizer que você é contra o casamento homoafetivo, vai aparecer assim de gente batendo pedra em você. Vai aparecer assim de gente querendo crucificar você, chamando você de fascista, chamando você de intransigente, que você precisa ser preso, que o pastor é ladrão, porque para roubar a igreja sabe, para pedir dinheiro de fiel a igreja sabe, mas para aceitar um sentimento de um homem por outro homem, vocês não aceitam, vocês são intransigentes, pô, cancelado. Aí o cara, para não se queimar, ele prefere viver na neutralidade.
Nós estamos muito distantes da igreja de Laodiceia? Não. A gente vai dizer, olha, se você não clamar, as pedras clamarão. A igreja precisa ser voz profética na sociedade e dizer, olha, isso aqui não é correto. Não é eu que estou dizendo. É a palavra de Deus, é o que eu acredito. O mundo tem muito a dizer aí o seguinte, nas escolas tem muito, o Fábio que leciona sabe. Hoje em dia tem um discurso que diz assim, a verdade é relativa. Não sei se você já ouviu. Hoje em dia é o que mais se escuta. Você tem uma verdade. Eduardo tem outra. Luiz Carlos tem outra verdade. Né? Agora é moda. Mas a igreja precisa se posicionar e dizer, não. Jesus, ele é a verdade. Ele diz no seu texto que eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Então, fora dele não há. Não há. Tudo que é fora dele é mentira. Só ele é a verdade. Mas muitas vezes as igrejas deixam de se posicionar em assuntos polêmicos porque tem medo de perder membro. E muitas vezes tem medo de perder o membro que dizima muito. Tem medo de perder o membro que o dízimo dele é muito alto. Então deixa o cara, não mexe no cara não. Rapaz, ele está todo troncho. A gente viu ele ali, né, comprando um monte de cartelinha de 2, 4, 5 mil. A mulher passando e ele, opa. Eduardo, né? Encontrei Eduardo ali, pastor. Estava ali, comprando ali. Pastor, fale com ele. Meu irmão, fica tranquilo, isso aí a gente contorna. O dízimo de Eduardo é 5 mil por mês. Né? Se eu tocar em Eduardo, rapaz, vai tocar no meu salário. Eu sou até capaz de chegar para Eduardo e dizer, mas rapaz, você jogou no negócio aí, por que você não me chamou para jogar também? Por quê? Porque eu tenho medo de perder o dízimo do cara. E aí, tem igreja assim ou não? Tem na igreja as pessoas que são conhecidas como os intocáveis. Porque o dízimo dele é alto. Porque o dízimo da família é alto. Não tem isso, né? Graças a Deus. Então, a ideia aqui era esse posicionamento. Veja que Cristo não vai repreender a igreja de Laodiceia por doutrina. Cristo não vai repreender a igreja de Laodiceia porque ela tolera Jezabel, porque ela está deixando gente que não é da igreja falar no púlpito. Não é isso. Cristo está só chegando para a igreja dizendo, você não toma uma atitude. Você não sai da sua morosidade. Você precisa se posicionar. Quem está entendendo diz amém. Aí ele continua no verso 17. Pois dizes, pois você está dizendo, Laodiceia. Laodiceia não, né? Igreja de Laodiceia. Estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. Olha para aí. Estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Né? Perceba, na história da igreja, da cidade de Laodiceia, a cidade era tão rica, que teve um terremoto que destruiu várias cidades que estavam aí. Filadélfia, cidades mais próximas de Laodiceia. E Roma chegou para reconstruir a cidade. E Laodiceia chegou e disse, eu não quero dinheiro. Nós temos poder aquisitivo para nós mesmos reconstruirmos a cidade. Veja o nível que ela estava. Era como se fosse o Rio Grande do Sul hoje, a situação que o Rio Grande do Sul está. O Rio Grande do Sul tem condição de negar dinheiro, negar ajuda, mas Laodiceia negou. Eu não preciso do Estado de Roma. Eu tenho pessoas que na nossa população consegue reconstruir a cidade. Então, ela tinha uma soberba, ela tinha um nariz em pé, um orgulho.
Então, Cristo vai dizer para ela no verso 17, você bate no peito e diz, eu sou rico, abastardo, não preciso de ninguém. Né? Veja que Cristo vai pegar exatamente nesse exemplo que a própria igreja diz para Roma. Eu não preciso de ninguém, eu tenho dinheiro no bolso, minha carteira é cheia, minha conta está no azul. Não preciso de ninguém. Aí Cristo vai olhar e vai dizer, mas você precisa saber, Laodiceia, que na verdade tu és infeliz, tu és miserável, tu és pobre, cega e nu. E é interessante que esses pontos que Cristo está dizendo para a igreja também são pontos que trazem a realidade da cidade. Qual é a especialidade da medicina da cidade? Oftalmologia. Quem mexe com... Aí Cristo vai dizer, você é cega. Mesmo tendo colírio para resolver o problema dos olhos, Cristo está dizendo, você é cega. Mesmo ela dizendo que é rica, Cristo está dizendo, você é miserável. Mesmo ela dizendo que detinha todo o comércio de roupa, têxtil, Cristo está dizendo, você está nua. Espiritualmente falando. Percebe que Cristo vai pegar todos os elementos da cidade para trabalhar com a igreja e vai dizer exatamente isso. Olha, ainda que você está dizendo que você é rica, que é abastada, que não precisa de nada, mas você precisa saber que você é infeliz. Você é uma miserável, uma pobre, cega e nu. Então a ideia é que ela estava num nível de soberba tão alto que ela não conseguia enxergar como estava a sua própria condição. Cristo certa vez vai dizer para o rico, né? O jovem rico, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, ele é soberbo. O rico, ele não quer deixar a sua riqueza por Jesus. O rico, ele confia mais na sua força, na sua condição financeira, do que depender de Cristo. Então, quando a pessoa está muito focada no dinheiro, veja que Cristo vai dizer em Mateus, não tem como você ter dois senhores. Não tem como você adorar a Deus e a Mamon, ao Deus do dinheiro. Vai amar a um e aborrecer a outro. Então, Cristo, ele é enfático em lutar contra os amantes do dinheiro. Em lutar contra os amantes do dinheiro. Versículo, qual é agora? 18. Cadê Tassiana? Tassiana estava aqui, não vem? Ah, filha, tá certo. Verso 18. Aconselho-te. Vamos fazer uma coisa bem interessante aqui. Minha avó já dizia, e você sabe muito bem esse ditado. Se conselho fosse bom, vendia. Por quê? Por quê? Não é não? Exatamente. Então veja. Cristo está dizendo, olha, eu estou te dando um conselho, cara. Cabe a você ouvir ou não. Eu estou te aconselhando. Ela está numa situação tão grande de soberba que Cristo está chegando para ela dizendo, eu quero te dar um conselho. Cristo não poderia chegar para ela e estar dizendo, eu estou determinando para você que você precisa mudar. Estou dando uma ordem para você. Cristo não podia? E a igreja era dele? Mas estavam num nível tão grande de soberba que Cristo está dizendo, olha, eu vou te dar um conselho. Quem faz isso muito é a mãe. Ela tem autoridade sobre o filho, não tem? Mas ela chega para o filho e vai dizer, eu vou te dar um conselho, meu filho, escute, pelo amor de Deus. Escute um conselho. Se esse conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Aí qual é o conselho que Cristo vai dar à igreja? Que compres de mim ouro refinado pelo fogo, para que vocês se enriqueçam. O ouro refinado é aquele ouro que é passado no fogo, ele é derretido. E o derretimento é para tirar todas as impurezas. A igreja de Laodiceia fazia isso com muita frequência, porque ela tinha muitas riquezas. As pessoas lá deixavam seu ouro para ser trabalhado ali. Cristo está dizendo, olha, não
Não se apegue às riquezas materiais. Se apegue a mim. Busque de mim ouro refinado no ouro, que aí sim você vai ser rico. Mas não é rico financeiramente falando, como a irmã Laudicea aqui falou. É espiritualmente falando. Por isso, aquelas pessoas que podem não ter uma casa suntuosa, podem não ter o melhor carro, talvez nem tenha carro, talvez passe necessidade apertado para pagar as contas todo mês, mas aquela pessoa ela é rica espiritualmente. Quantas pessoas estão aí milionárias e não têm paz no coração? Quantas pessoas têm muito dinheiro e estão tirando a sua própria vida? Enquanto aquela pessoa que tem um salário mínimo de aposentadoria vem para a igreja feliz, com um sorriso no olho, no rosto, dizendo: obrigado, Senhor, porque a tua mão me segura todos os dias. Paz de espírito. Por quê? Porque busca em Jesus ouro refinado. Busca em Jesus um ouro que não tem mácula, um ouro limpo, um ouro que está ali aprovado. Por isso a igreja precisa buscar de Jesus esse ouro. Além disso, vestiduras brancas para vocês se vestirem. Mais uma vez, Cristo se utiliza de novo da ideia da questão têxtil da cidade. Olha, vocês vendem roupa, mas a roupa que vocês vendem são manchadas, espiritualmente falando. Se vocês procurarem em mim, eu vou dar uma lã pura. Vocês vão ficar alvos mais do que a neve. Vocês vão se vestir, tirar essa nudez que vocês estão nessa condição. E ele continua: a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Quem foi que se envergonhou quando viu que estava nu? E o que ele fez? Se escondeu, né? A vergonha da nudez. E a vergonha da nudez é a ideia de que as pessoas, nós fugimos, né? Para que as pessoas não se envergonhem, para que as pessoas não fiquem escandalizadas de nós. Então, veja que profundidade Cristo está dizendo aqui. Cristo está dizendo para a igreja: você está nu e não sabe. Vocês precisam voltar para mim para que eu vista vocês. E aí sim, ninguém tenha vergonha, ninguém veja a vergonha da nudez de vocês. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês vejam. Então, ele conclui a ideia dele dizendo o seguinte: olha, eu sim posso tirar o arqueiro, posso tirar o tampão que está na tua vista. Eu posso fazer você enxergar. Eu posso te dar roupas limpas e brancas. Eu posso te dar riqueza. Verdadeira riqueza. Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependam-se. Veja, o grande problema aqui é que as pessoas, quando recebem repreensão, elas não querem correção. Muitas vezes, ela não quer nem receber o conselho, quanto mais a repreensão, né? A repreensão é a última instância, a repreensão está após o conselho. No conselho não atinge mais aquele indivíduo, tem consequências, e a consequência é a repreensão. Então, Cristo está dizendo: olha, eu repreendo a quem eu amo. Se eu não amasse, eu não tinha nem preocupação, eu tinha cortado vocês. Tem pai que diz o seguinte: é um dedo que eu cortei, né? Chega um ponto que ele olha para o filho e diz assim: você é um dedo que eu cortei. Assim, embora, viva a sua vida do jeito que você quer, né? Mas Cristo não. Cristo diz: olha, ainda que você está errando, ainda que você está ali, eu quero te repreender, eu quero mudar a sua sorte, mudar você, porque eu amo.
Então, ainda que nós estejamos numa condição errada, Cristo nos ama e logo nos repreende. Mas a igreja precisa ouvir a repreensão. Se a igreja ouvir e não praticar, não se arrepender, as consequências virão. E ele continua dizendo: eis que estou à porta, verso 20, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele com... A ideia aqui de cear, né? Por exemplo, se eu chamo Marilene para minha casa para cear comigo, né? Para cear junto comigo. Quem é um anfitrião? Eu, né? Eu chamei Marilene, eu vou... Não, Marilene. Quer que eu chame a sociedade, né? Tem que fazer a feira antes, né? Então eu chamo Marilene, eu sou o anfitrião. Ela está debaixo da minha hospitalidade. Só que ao mesmo tempo que quando Marilene ceia junto comigo, eu estou dando a Marilene a condição dela também se tornar uma anfitriã. A gente está em, vamos dizer assim, pé de igualdade. Eu estou dizendo para ela que ela tem a mesma importância que eu. Né? Nós estamos ali juntos na mesma condição. Estatura, né? Então, quando Cristo vai dizer que eu vou cear com ele e ele comigo, no verso 20, né? Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na casa e cearei com ele e ele com... Então, Cristo está chegando para aquela pessoa dizendo assim, se você abrir o coração, se você ouvir a repreensão e deixar eu entrar, eu vou estar junto com você e nós vamos estar ali de mãos dadas, nós vamos estar juntos nessa caminhada, em pé de igualdade, né? E ele vai confirmar essa igualdade no verso 21. Veja que ele vai dizer no verso 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu... Vê que coisa interessante, veja que interessante. Cristo está dizendo, eu vou dar a condição de você sentar junto comigo no meu trono. Aleluia. Então a ideia é que Cristo está dizendo o seguinte, meu amigo, se você ouvir a minha voz, se você se arrepender, eu vou entrar na sua casa, você vai cear, eu vou cear com você. E eu vou dar a condição de você sentar junto comigo no meu trono, porque você é vencedor também. Você também é vencedor, então você vai ser partícipe das bênçãos. Ele vai dizer, assim como também eu venci, veja, Cristo dizendo, né? Eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, você se vencer vai sentar comigo no meu trono também. Quem vai sentar com o Senhor Jesus lá no trono? Eu acho que Nina vai sentar primeiro. Porque ela está ali, Quem vai sentar com Jesus no trono? Amém. Então, a ideia aqui é de que quando nós ouvimos, nós estaremos junto com Jesus, sentando junto com Ele no trono. Quem tem ouvido, então, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, para a gente encerrar aqui, eu vou dar a oportunidade de você perguntar. A condição central da igreja de Laodiceia era uma igreja, veja os contrassensos, os contrapesos, né? Os pesos e os contrapesos. Era uma igreja rica, abastarda, financeiramente falando. Rica, abastarda, não precisava de ninguém, detinha o poder do comércio, os membros eram membros ricos, eles eram empresários do ramo das roupas, do ramo da medicina, do ramo do comércio, dos bancos, né? Então, veja, era uma igreja extremamente elitizada, mas ao mesmo tempo era uma igreja que era cega, era uma igreja que estava nua e era uma igreja que pobre. Era uma igreja pobre. E aí Cristo pega essas condições para dizer a ela, olha, eu posso tirar
o tampão, eu posso te dar vista verdadeira. Eu posso te vestir, eu posso te dar riqueza. Mas você precisa abrir a porta do teu coração. Você precisa dar ouvido. E qual era a condição? Sair da condição que estava. Qual era a condição que a igreja estava? Morosidade, morna. Uma igreja que se dava de bem com todo mundo, igreja tranquila, que não queria problema com ninguém, estava ali, não se posicionava. Cristo vai dizer, quem dera você fosse ou quente, ou você fosse fria. Entende? É como se Cristo tivesse assim, o frio eu vou salvar e o quente também. O que não pode é você ficar numa condição que você não é nenhum nem outro. Então, posicionar. A igreja... Por que é tão sério que Cristo fala isso? Porque, meus irmãos, a igreja detém a verdade. Vou repetir para você entender. A igreja do Senhor, com ela está a verdade. Quem é a verdade? De Cristo, Jesus. Se a igreja detém a verdade, está com a verdade, ela precisa dizer essa verdade para o povo, para o mundo. Se o mundo chega com uma verdade relativa, a igreja precisa posicionar. Não, não existe verdade relativa. Nós somos aqueles que temos a verdade. Pastor, é uma conotação, parece dar até soberba. Só vocês têm a verdade? Só nós temos a verdade. O mundo não tem o Espírito Santo. Porque o mundo não o conhece. A Bíblia diz isso. O Espírito Santo está onde? No meio de nós. Passeando aqui no nosso meio aqui. Se é Ele que passeia, se Jesus é que nos salvou, a verdade está conosco. Nós somos baluarte, nós somos sustentáculos da verdade. O que é isso? É praticamente o mundo olhar para nós. Imagine que vocês são o mundo, um exemplo. Aqui é o mundo, eu sou a igreja, tá? Quando vocês olham para mim, vocês estão me vendo assim, ó. Aqui está a verdade. A igreja é sustentáculo, ela sustenta a... Todo mundo que olhar para mim vai ver a verdade. O que eu não posso fazer é isso aqui, ó. O mundo está olhando para mim e está tudo bem. A partir do momento que eu trago a verdade, aí essa verdade vai confrontar o mundo. Aí é que está a questão. A verdade vai ser confrontada com o pecado. Aquele que mente vai ser confrontado, aquele que se prostitui vai ser confrontado, aquele que rouba vai ser confrontado, aquele que trai a esposa vai ser confrontado, aquele que joga vai ser confrontado, aquele que é religioso vai ser confrontado, aquele que tem uma vida dupla vai ser confrontado. Aí logo, a igreja que está aqui segurando a verdade vai ser o quê? Apedrejada. Porque quem não quer mudança vai começar a jogar pedra na igreja, dizendo, olha, essa verdade que você está segurando, não é isso aí não. Não é isso, não é assim, não é por aí. Então, ou a gente se posiciona, ou nós estaremos colocando a verdade escondida. Amém?